do conteúdo para a gente trabalhar, né? Conforme aquela pergunta que nós temos feito, que tem que ficar claro para a gente, de onde vem o conhecimento, não é? Na aula passada, a gente, de alguma forma, já fez alguma introdução para essa passagem agora de assunto. Então, nesse momento aqui hoje, ou essa aula, ela vai ser dedicada ao empirismo, né? Então, na aula passada, a gente ainda terminou ou conversou mais algumas coisas sobre o racionalismo. A gente elegeu o Descartes como sendo o autor, né, que representaria essa corrente racionalista dos nossos estudos. Teriam alguns outros, por exemplo, um muito famoso no campo da filosofia, que é o Spinoza, e um outro chamado Leibniz, né? Então, o Spinoza e o Leibniz, acho que o Spinoza é austríaco, judeu austríaco, o Leibniz é alemão e o Descartes é francês, né? Então, a gente ficou lá. Quando vamos pensar em conteúdo para a prova aqui, é racionalismo cartesiano, racionalismo de Descartes, aquele que então faz com que a gente entenda que o conhecimento, todo conhecimento que existe, que pode existir, é o conhecimento que você processa aqui na razão, né? É o conhecimento que se desenvolve no campo, vamos pensar assim, da teoria, e eu posso pensar as coisas sem nem tocar, ver, etc. Entendeu? Eu posso pensar as coisas no campo do pensamento e já basta. Já está pronto e acabado, né? Já dá para se entender, já dá para se conhecer. Agora, os empiristas, eles já partem do pressuposto de que eu preciso do objeto, né? Eu preciso do objeto. Para a aula de hoje, eu vou fazer dois momentos. Eu quero fazer aqui com vocês dois momentos. Um, tentar definir o empirismo, e o outro, a gente vê o empirismo apresentado por um filósofo chamado Francis Bacon. Aí na aula que vem eu espero falar com vocês sobre o empirismo do John Locke, e na outra aula eu espero falar com vocês sobre uma mudança no assunto, certo? Um desdobramento do empirismo que foi trazido pelo Hume, pelo David Hume. Entendeu? Então eu estou pensando nessas três aulas aqui em sequência. Empirismo hoje, empirismo especificamente do Francis Bacon, depois na aula que vem, empirismo do John Locke. Inclusive o John Locke é o chamado pai do empirismo, né? John Locke é o pai do empirismo. Só que ele então formata numa determinada época umas ideias, ele formaliza essas ideias, mas essas ideias que já estavam totalmente prontas ali no Francis Bacon. Só que a diferença entre eles é cerca aí de uns 100 anos, mais ou menos, né? Então tem o Francis Bacon que formula essas ideias aí. O Francis Bacon é mais ou menos próximo da época do Descartes, lá nos anos 1600, né? E depois aí vai tendo os desdobramentos aí. Agora, o que acontece? Viu? Presta atenção. Para cada um racionalista, um filósofo que entende que o conhecimento se processa apenas na razão, vai ter mais ou menos uns 10 empiristas daí para frente. Entendeu? Então, lembra daquela pergunta na aula passada da Estela? Professor, falou que a antiguidade era a fé, aí o racionalismo, e aí hoje, né? Qual que é o conhecimento de hoje? É o conhecimento baseado na ciência, né? E esse conhecimento baseado na ciência, ele é um desdobramento ou é uma evolução desse conhecimento empirista, entendeu? Então, ou seja, eu gostaria de falar uma série de questões aqui para a gente ver a palavra razão na história. A gente vai fazer isso numa aula lá. Mas pensa, hoje dizemos, somos racionais. Somos racionais. Mas qual que é o critério para dizer hoje que eu estou falando, que eu estou sendo racional? Entendeu? Na verdade, eu não queria, mas já vamos entrar nesse ponto então. Veja bem, gente. Quando se fala tem que paralisar o comércio, não é só paralisar, nós estamos na pandemia, então deixa eu explicar o que eu estou falando aqui. Estamos na pandemia, já foi percebido, entendido, que a contenção da pandemia, a contenção do vírus, ele se dá com distanciamento social, né? Não basta a gente simplesmente ter aula online, se na cidade grande, principalmente, o pessoal está de madrugada já dentro de um ônibus totalmente lotado indo trabalhar, né?
Então, para que não haja o distanciamento social, tem que fechar o comércio, fechar os locais de trabalho para as pessoas ficarem em casa, né? Isso para quê? Para as medidas de saúde. Aí vem o pessoal da economia e fala: sejamos racionais, temos que ser racionais. Se paralisar o comércio, o pessoal não vai morrer da pandemia, mas vai morrer de fome, entendeu? Então, é melhor ou não tem jeito de não trabalhar. Então, tem que manter as atividades econômicas funcionando. Sejamos racionais. Então, qual que é a base dessa racionalidade? É o conhecimento científico. Só que aí nós temos dois conhecimentos científicos, não é? O conhecimento científico da economia, que se não produzir, vai morrer de fome, e o conhecimento científico da biologia, que se aglomerar, o coronavírus não vai conter. E agora, Kélita? Uai, não é a ciência que manda? Só que aqui nós temos duas ciências. E agora? Qual que é a oficial? Qual que vai ser a certa? Aí o que aconteceu? Eles saíram, largaram as duas ciências para lá e vieram para o campo político. Aí vamos falar com um sociólogo lá, né? Por que campo político? Aí colocou para decidir. Não sei se vocês sabem, mas no início do ano, a gente tinha a opção aqui no colégio, ou nos colégios do estado de Goiás, todos, a opção de fazer um ensino híbrido, né? Não ficou claro para a gente o que seria esse ensino híbrido, mas seria o quê? Que pelo menos parte das aulas e parte dos alunos iriam para a escola e parte das aulas e parte dos alunos continuariam assistindo aula online. Isso para quê? Para fazer mais ou menos o presencial e continuar mais ou menos o distanciamento social. As duas coisas. Por que optaram por isso? Porque em outubro do ano passado, muitos pais e alunos, principalmente das faculdades privadas e dos colégios privados, estavam se recusando a pagar mensalidade, porque já estavam tendo aula online, para que eu vou pagar mensalidade na escola particular se eu não estou indo lá na escola? Criaram um comitê, né, que tinha só pessoas representantes das instituições privadas e forçaram na Secretaria de Saúde um protocolo de biossegurança para permitir que tivesse aulas presenciais. E você sabe que aqui em Porá, nas escolas particulares, que desde outubro do ano passado, desde novembro do ano passado, eles estão tendo aula presencial, né? De forma com distanciamento, os protocolos de biossegurança que estão falando. E aqui no estado de Goiás, então, aí o pessoal vê, mas se lá no Exato tem aula presencial, por que no CPMG não tem? Aí começou a movimentação para que então que se tivesse também nessa questão. Aí no início do ano, como eu estava dizendo para vocês, foi dito para a escola decidir se a escola queria fazer aula híbrida, ou seja, com presença de alunos na escola, ou se continuaria com o REAMP. E aí, por uma decisão do comandante, e foi bem na semana que teve, acho que umas 5 mortes de professores aqui na região, né, professores lá em Doverlândia, em Montes Claros, vários professores aqui, aí ficou um pouco sensibilizado e fragilizado com a situação. E logo na semana seguinte, o Goiás estava na zona vermelha daquele mapeamento lá, né, do número de casos, né, então aí foi motivos para que a gente mantivesse o REAMP da forma que está, entendeu? Então, ou seja, tá percebendo, né, Matheus, aí? Olha, tem a ciência, né, biológica que diz que tem que ter o distanciamento social. Tem a ciência econômica que diz que não podemos ficar sem mensalidades. Então tem que trabalhar, tem que ter aula presencial, tem que ter... A economia não pode parar. E aí jogou para o campo político. Decide vocês. Agora pensa, o Estado colocar uma coisa dessa, sai dele toda a responsabilidade. Tipo, imagina se a gente vai para a escola e começa a multiplicar os casos ainda mais. E aí, tá errado. O que o Estado vai falar? Foi vocês que escolheram. Vocês se escolheram, né? Imagina a gente continua o REAMP e aí vocês saem muito mal na prova, no SAEGO, nos exames diagnósticos que está acontecendo agora.
Aí você fala, uai, os meninos não estão dando conta. Uai, mas vocês escolheram o reamp. Então, assim, todo jeito cai para o campo político. Mas, enfim, qual que é o conhecimento que a gente tem que seguir? Qual que é o caminho que a gente tem que seguir? Entendeu? Se é a ciência, qual ciência? Vocês estão entendendo a fragmentação do problema? Então, beleza, nós fizemos agora uma volta, né? O hoje, agora vamos voltar lá para fundamentação dessas questões aí, certo? Então, se fosse pensar no racionalismo, né? No racionalismo, a gente poderia... Agora vamos ser bem drásticos aqui, né? No racionalismo. Então, o que é a coisa mais importante que a gente tem? De todas as coisas que a gente tem, qual que é a mais importante? Eu acho que essa resposta não mudou. No caso da filosofia, é o conhecimento. Sim, mas para você ter conhecimento, você precisa, em Descartes, você precisa ter o que antes? Que é a coisa mais importante. Professor, seria a dúvida? Não sei lá. Antes disso, vocês já estão partindo de um pressuposto que já está tudo pronto, uma certa coisa anterior. Qual que é? Lembra da frase do Descartes? Penso, logo existo. E para acontecer qualquer coisa no processo do conhecimento e dúvida, etc., eu tenho que, antes do quê? Existir. Eu tenho que estar vivo, né? Então, a coisa mais importante é você estar vivo com as suas funções racionais todas ativas, né? Então... Professor, com as suas perguntas, o senhor me mostra cada dia que eu tô muito burra. Não é isso. Eu queria mais mostrar outra coisa, que você tem muito potencial de aprender muito mais. Entendeu? Então, todo tanto que a gente sabe, a gente ainda precisa aprender mais. É aquela questão, ou o copo está meio cheio, ou o copo está meio vazio, né? Então... Acho que no meu caso ele está bem vazio. Mas ele tem chances, né? Ainda tem espaço, ainda tem oportunidades, né? E muitas que a gente tem que aproveitar. Certo? Então vamos tentar sintetizar essa questão aqui. No racionalismo, então, a coisa mais importante é a vida, a existência, e aí a consciência de que você pode conhecer tudo quanto há, né? Então, se fôssemos pensar racionalmente no racionalismo, nós tínhamos que, então, se algo coloca em risco a minha vida, esse algo tem que ser afastado, né? Simples assim. Mas, por outro lado, também é o seguinte: a sua existência começou só depois que você foi fecundada, hein, Kelta e seus colegas aí? A sua existência começou quando? Quando teve lá a fecundação do óvulo lá pelo espermatozoide, né? Primeiro passo. Foi quando você abriu o olho e respirou, depois que a sua mãe deu à luz? Ou começou depois que você começou a pensar por si própria? Quando é que a sua existência começa? Ou começou lá no sonho de Deus? Quando Deus criou o mundo, criou tudo quanto há, ele já pensou que por volta do ano 2000 e pouco nasceria a Kelta Tamara e ela estaria na cidade de Porás, estudando no Colégio Ariston, estando preocupada hoje que ela não conhece tudo aquilo que ela queria conhecer, né? Quando é que começa a sua existência? Desde o sonho de Deus até o dia que você fala, eu penso, logo existo. E a minha existência daqui para frente vai ser determinada assim, assim, assado. Quando é que você começa a existir? Entendeu? Se a gente pensar nessa questão mais ampla, né? Então morrer agora não faz diferença nenhuma para você. Porque a sua existência é uma coisa bem anterior ao seu nascimento e com certeza alguém lembrará da Kélita que me ensinou isso, que fez aquilo, que alguma coisa assim aconteceu. Entendeu? Então eu só queria trazer isso aqui agora, mesmo que seja um pouco mais livre, né, complexo assim, mas dizer que para o racionalismo, o morrer, né, o correr riscos, não é algo tão relevante assim, uma vez que a nossa existência não é tão limitada a estar vivo assim. Entendeu? A nossa existência, ela sobressai
ela passa esses limites aí. Agora, no empirismo, não. No empirismo, você tem que estar em plenas atividades para que, de fato, a sua existência seja, de fato, determinada. Entende? Aí, então, vamos pegar essa reflexão. E agora, você quer dizer, Cleber? Pode ficar à vontade. Essa parte que você falou aqui do empirismo, em que sentido que a gente precisa estar em atividade para saber se a gente existe? Pra gente, se você não tem as devidas... Ah, tá, então beleza. Foi a pergunta que foi fenomenal aí. Então, nós temos para a economia, você existe quando? Ou quando você consome, ou quando você produz. Né? Entendeu? Então, ou seja, na ciência econômica, um exemplo é esse aí. Que você tem que fazer a atividade acontecer. Então, você só existe enquanto está funcionando alguma coisa aí. Se você morre, economicamente, você nada. Você não existe. Né? Coisa feia, professor. E aí todas as ciências assim, né? Aí quando você, eu não sei se no Só caso, utilizam a gente, fazem a gente de objeto, que coisa feia. somos um objeto, é isso mesmo, né? Então, essa coisa, todo mês, todo ano tem que fazer o recadastramento dos velhinhos, né? Lá, por quê? Porque senão tem que ver economicamente a presença deles ali. Então, no empirismo, ele necessita dessa experiência material. Professor? Né? Sim. Pois não? Só um momento aqui que eu vou fechar a porta aqui para poder falar. Tá. O empirismo que o senhor está falando é do período helenístico? Não, bem depois. É o empirismo do período da Idade Moderna, da modernidade. Entendeu? Uhum. Ah, sim. Agora, empirismo do período helenístico, do que você está falando mesmo aí para mim entender? O que você pensou quando você falou isso aí? Vixe, calma aí. Não, é porque tem uma parte lá, porque fala que para atingir a ataraxia, alguns pensadores parece que criaram, né? Tinha o cinismo, O epicurismo e o... o estoicismo, né? É, Uhum. Mas aí é outra discussão, né? Aquela lá era nessa passagem cultural da Grécia ali, no sentido de que você... E o que é essa ataraxia? Tranquilidade da alma, né? E a tranquilidade da alma se dá... beleza, tem tudo a ver com as experiências. E essas experiências seria uma situação para você medir o seu grau de prazer, o seu grau de satisfação consigo mesmo, né? Mas ainda está ligada com aquela experiência virtuosa, tá? Mais virtuosa da Grécia Antiga, entrando ali no período que a Grécia perdeu já o seu poder. Mas nesse momento aqui agora, a virtude... Bom, beleza. Lá, a virtude era algo que já estava com você. Agora aqui, qual que é a virtude da experiência racional do empirismo? É você ser um sujeito investigador. Certo? Professor, mas em Descartes também era assim. Beleza. Só que qual que era a investigação em Descartes? Das ideias, das teorias. Qual que é a investigação dos empiristas? Nós já falamos disso aqui, gente. O que vocês lembram aí? Nós já falamos. Qual que é a investigação? Lá em Descartes, nas ideias, nas teorias, então eu penso o amor, penso a ética, penso a honestidade, penso a verdade e penso, beleza. Agora, qual que é a investigação empírica dos empiristas? É a sensação? Sim. E aí, o que provoca a sensação em nós? Os sentimentos? Não. Os sentimentos é algo que já está dentro de você, né? Tal, beleza. As sensações é algo que está de fora de você. são Né? as experiências? São as experiências. Experiência de quê? Experiências com o quê? Qual que é o objeto a ser investigado? Ser humano? Pode ser o ser humano, enquanto ser biológico, né? Pode ser os animais, pode ser os vegetais, pode ser os minerais. O que tem em comum todos esses itens que eu acabei de falar?
São todos... os minerais não estão vivos, né? Mas são todos elementos da natureza. Certo? Todos os elementos da natureza. Então, aqui, ó. Aí, qual que é o critério para me saber se esse elemento ele é digno de ser estudado ou não? Qual que é o critério, meninos? Professor, Sim. eu tô misturando aqui, mas o que é empirismo mesmo? Aí, tá. Você está vendo minha tela? Tô. Então, peguei na hora, parece que eu até sabia o que você ia perguntar, né? Então, empirismo. Forma de conhecer que valoriza nossas percepções sensoriais, né? Nós falamos da sensação aqui. Agora, só para comparar, e o que é o racionalismo? É o conhecimento, certo? Mas que se processa bastando apenas leia para mim, a razão humana, né? E aí, a razão humana, então, eu vou pensar, como é que você sabe que você sabe? Como é que você sabe que você sabe? A partir do momento em que você dá conta de fazer as formulações dos princípios lógicos, aí você tem o conhecimento verdadeiro. O que é. O que não é, não é. E aí você faz esse processo. Beleza? Então, esse é um primeiro item aqui. E essas percepções sensoriais, né? Quais são elas? Paladar, audição, Isso. visão e tato. Aqui você tem, ó, todos eles aqui. Todo conhecimento para empirista está baseado na experiência sensorial, né? Aí, então, olha, pelo menos um dos 5 sentidos precisa provar a existência daquilo que você está investigando. Quer dizer, Matheus? Não, você já respondeu a minha pergunta. Então, aí que está essa é a diferença básica, certo? E aí a gente tem que estar fazendo a comparação o tempo todo, né, do racionalista para o empirista, para saber o que é a novidade do empirista. Então, olha, para o racionalista, a verdade só pode ser conhecida mediante o trabalho lógico. Então, se penso, logo existo, né? Então, ou seja, tem uma condicional. O pensar é condição para existir. E aí, se eu provei essa sentença lógica, beleza, eu aceito essa ideia. Agora, se eu não conseguir provar essa sentença lógica, eu tenho que afastar essa ideia, né? Então, aí nós temos um problema que eu trouxe para vocês aqui conforme a pandemia. Se aglomera, pega vírus. Se não aglomera, morre de fome. E aí? Tem um problema, a lógica não fecha, não bate essa questão. Entendeu? Então, ou seja, é o limite da ciência ou o limite da sociedade baseada nas ciências, e essas ciências estão isoladas. A economia olhando apenas a produtividade. A biologia olhando apenas o contágio do coronavírus. A educação olhando apenas a situação das aulas remotas, que pode ser que vai influenciar no mau resultado do desempenho dos meninos no Enem, na prova do Saego, alguma coisa assim. Entendeu? Então, o que faltaria aí? Uma visão um pouco mais globalizante, né? Uma ideia um pouco mais completa, na qual, então, se percebe todos esses elementos juntos. Mas, no entanto, a ciência não faz isso. A ciência, ela é especialista. E ela é especialista apenas no campo dela. E, às vezes, ela ignora... Às vezes não, quase sempre, né? Ela ignora os outros campos em volta. Ok? Então, olha aqui. Característica do empirismo. A verdade está na percepção dos sentidos. Para eles, para os empiristas, não existem ideias inatas. Não existe ideia que já nasceu na sua cabeça, né? Então, isso aqui que foi a ideia da percepção sensorial. Tudo que você vai ter contato, você vai aprender a partir do contato. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre o John Locke. E nessa aula, eu queria pelo menos a gente conversar um pouquinho aqui, nesses 7 minutos que restam aí, sobre o Bacon, né? Ou as sacadas do Bacon. Como o Descartes falou, né?
Agora tem não me... Ah, saiu. Como Descartes disse, para você ter um conhecimento novo, você tem que abandonar o velho, né? Você tem que ter a dúvida. Você precisa esvaziar seus pensamentos todos para você ter um conhecimento novo. Só lembrando aqui, qual que é o conhecimento que o Descartes pediu para a gente abandonar para que a gente tivesse um conhecimento novo? O que vocês lembram? Qual que era o conhecimento oficial? Que aí chega Descartes... Hã? Desculpa? O racionalismo? O racionalismo foi o que ele apresentou para a gente. É o conhecimento que a gente deveria assumir com base em Descartes. Mas qual que era o conhecimento que existia antes dele, que ele pediu para a gente afastar, deixar para lá, para ter um conhecimento novo, que é o racionalismo? O da fé? O da fé. Então, Descartes sugeriu que a gente abandonasse as ideias da fé, as ideias impostas pela fé, para assumir aquelas ideias que brotassem da sua própria condição racional, o seu racionalismo. Agora, o que os empiristas querem que a gente abandone das ideias racionalistas? Meninos? O que vocês acham? O que é a novidade que os empiristas querem trazer para a gente e que quer que a gente esqueça um pouquinho dos racionalistas para a gente poder aprender o conhecimento novo deles? Que a gente só existe, no caso, para eles que tiver ou se sentir os cinco sentidos. Justamente. Em outras palavras, é que a gente abandone a teoria e assuma apenas aquilo que a gente pode ou ouvir, ou tocar, ou cheirar, ou ver, entendeu? Os 5 sentidos, conforme foi dito aí. Certo? E aí que nós temos, então, por exemplo, aqui a ideia do Francis Bacon, né? Olha só, qual que era o objetivo do conhecimento para Francis Bacon? O homem deveria dominar a natureza, entendeu? Agora, o que é a natureza? São os corpos, são os vegetais, os minerais, né? Os animais. Como é que eu vou dominar a natureza se eu estou pensando aqui o que é o amor? O que eu tenho que aprender para me dominar a natureza? Eu tenho que aprender a questão da física das moléculas, eu tenho que aprender a aceleração dos corpos, eu tenho que entender as reações químicas, eu tenho que entender as alterações biogenéticas. Dá para entender, meninos? Essa diferença aí do ponto de vista e da abordagem? Dá para entender, meninos? Então, os empiristas, eles nos orientam, eles nos conduzem a fazer esses conhecimentos aí, a fazer os conhecimentos necessários, né? Para quê? Olha só, nós estamos falando aqui de um sujeito chamado Francis Bacon, tá? Eu pulei algumas coisas aqui devido ao nosso tempo. Ele é um inglês. Então, ele disse o seguinte: a natureza é uma grande máquina. E se o homem entender como funciona as engrenagens dessa grande máquina, aí o homem poderia trazer para ele o quê? Benefícios. E aí nós temos uma frase do Bacon: saber é poder. E aqui, então, olha, que palavra que nós temos aqui com base nisso? A palavra razão. Agora, qual que é o tipo de razão? Lembrando? Razão Descartes, teoria. Razão em Santo Agostinho, iluminada pela fé, né? Razão nos filósofos clássicos, as virtudes. Agora, o que é a razão aqui? A razão é o conhecimento necessário para entender como que funcionam as engrenagens da grande máquina que é a natureza. E para mim entender a grande máquina que é a natureza, quais disciplinas que você estuda aqui hoje no colégio que vai te ajudar a entender essas engrenagens da grande máquina da natureza? Oi? É história? Não sei, professor. Sabe. Sabe, eu tenho certeza que sabe. Só que você não está sabendo que sabe. Né? Mas aí agora a gente vai... Filosofia e sociologia?
Filosofia e sociologia vai te ajudar a entender as engrenagens da natureza. Pensa, a natureza. Como que funcionam os vegetais, como que funcionam os minerais, como que funcionam os animais. Como é que eu posso fazer uma nutrição animal, por exemplo, para que meus franguinhos que eu crio, eles cresçam em 1 mês e não demore 4, 5 meses, conforme o natural acontece. Eu vou fazer uma intervenção lá. Quais que são as ciências que vai me ajudar, as disciplinas vão me ajudar a alterar o processo da criação dos meus franguinhos? Biologia? Então, essas ciências são chamadas ciências da natureza, né? Ciências para que me ensine a dominar a natureza. Aí você tem aí a física, você tem a química, né? E você tem a biologia. Aí te ajuda, essas ciências vão te ajudar a dominar a natureza, a alterar a natureza, sabe? A fazer com que você tire benefícios da natureza para o seu bem, para o seu consumo. Tá claro isso, meninos? Então, ou seja, nós só estamos começando, né? Sim. Começando aí. Não vai dar tempo, não deu tempo aqui da gente ver o Francis Bacon de modo como eu gostaria que a gente visse, né? Eu não coloquei no blog ainda essas questões aqui, mas ainda vamos colocar. E eu vou pegar aqui e vou ter que colocar no chat o link da frequência, certo? E depois que, se por acaso alguém não acessar o chat aí vocês vão me mandar no meu privado, né? Não vou pôr em grupo, mandar no privado aí o pedido do link para você fazer a frequência. E aí a gente já tem que encerrar. Sim. Mas o senhor não junta com o Túlio na aula de sociologia? A gente está na aula de filosofia agora. Sim, mas aí eu pego lá a frequência, né? Aí aquela daquele dia vai para ele o segundo A e os meus outros. Agora eu vou pegar a de filosofia da data de hoje. Vai tudo para o mesmo lugar, mas eu separo lá. Tá no chat, tá, gente? A frequência. Vai ter atividade? Eu não escutei, tá travando. Não. Depois eu vou fazer uma atividade única mais para frente. É aquela atividade que o senhor lançou ontem, parece, no GR8, pode deixar para semana que vem, né? Que o senhor vai terminar de explicar. Exatamente. Eu só coloquei lá para ficar lá. E aí vocês podem responder quando terminar o conteúdo, né? Pessoal, vira aí no chat a frequência. Se precisar, manda no meu privado aí um pontinho que eu compartilho lá. Então, tchau, tudo de bom. Até a próxima. Tchau. Tchau, professor.